Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro, estamos na loja do concurseiro para mais uma das nossas dicas imbatíveis. Eu sou o professor Cleverton Cunha e eu estou aqui contigo na missão hoje para comentar, te dar algumas dicas através de exercícios do Estatuto dos Servidores do município de Teresina. Ou seja, a nossa dica aqui nesse momento é voltada para a galera que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Teresina no Piauí. Nós já estivemos aí em Teresina, fomos muito bem recebidos por todos os nossos amigos e alunos, né? Uma terra maravilhosa, inclusive engordei uns 2 quilos só de aparecer por aí, porque a comida é muito boa. Como todo mundo percebe, eu gosto de comer bastante. Então, a gente está inclusive morrendo de saudade daí de Teresina, fazer aquela caravana legal da loja do concurseiro. Então, gente, olha só, vamos comentar algumas questões aqui, vou te dando as dicas na forma dessas questões, certinho? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que ela diz assim: no tocante aos direitos e vantagens dos servidores públicos do município de Teresina, é correto afirmar que a letra A diz assim: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. A letra A, correto. Certinho, gente. Quando a gente está falando de vencimento, a gente está falando da vantagem base, né? Aquela vantagem, aquele valor que é careca, sem nenhum penduricalho, sem nenhum outro tipo de vantagem pecuniária, sem nenhum adicional, nenhuma gratificação, isso é o vencimento. Quando a gente soma isso às vantagens permanentes, aí a gente tem o conceito de remuneração, né? O conceito de remuneração, que é o vencimento base somado às vantagens de natureza permanente. E observe um detalhe muito importante, gente, que é irredutível, ou seja, não pode diminuir os valores, quando nós estamos falando de cargo efetivo, né? Então, quando é um cargo efetivo, o servidor efetivo concursado, a remuneração dele é irredutível. Certinho? Isso é literalmente o que está na lei, gente, no artigo 50, parágrafo 2º, né? É exatamente essa linha da legislação. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, beleza? Então, gente, de olho nisso aqui, ó. Estamos falando de um cargo efetivo. Porque se ele colocar aqui o cargo em comissão, aí a coisa já muda de figura, tá? Então, o cargo efetivo, a remuneração dele é irredutível. Vencimento, que é o base, e outras vantagens que sejam de natureza permanente. Certinho? Aí vamos lá então adiante para a alternativa B, que diz assim: as indenizações incorporam-se aos vencimentos para todos os efeitos legais. Quando se incorpora o vencimento, ele está querendo dizer que o valor que a pessoa recebe a título de indenizações é um valor que conta como se fizesse parte da remuneração, ou seja, conta para uma aposentadoria, conta para uma licença com remuneração, né? Só, gente, para a gente entender por que a letra B está errada, né? A gente tem que pensar aqui que existe mais de um tipo de vantagem além do vencimento. Existem adicionais, existem gratificações e existem as indenizações. E sabe por que elas não se incorporam, né? Porque se você observar aqui o que ele está dizendo é: não se incorporarão ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Provento é o nome do dinheiro de quem está aposentado, né? Ou de quem está em disponibilidade, está na geladeira, certo? E o vencimento, como eu te falei, é o base. Indenização não se incorpora porque elas são geralmente eventuais. Lembra que eu te falei que remuneração é só a indenização ou melhor dizendo, são só as vantagens de caráter permanente, né? Então, indenização não é vantagem permanente. Elas são vantagens eventuais. É, por exemplo, uma diária. A pessoa viajou, ela tem direito a receber a diária. Mas aquilo não é permanente. Pode ser que durante a carreira inteira dela no serviço público, ela viaje uma vez apenas, né? Então, não é uma coisa permanente que faça parte da remuneração tradicional daquela pessoa. Certo? Então, gente, indenização se incorpora ao vencimento? Não, porque ela não é permanente. E, além do mais, o artigo 57, parágrafo 1º, diz isso claramente, né? Indenizações não se incorporarão ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Tá? Então, indenização não se incorpora porque ela não é vantagem de caráter permanente. Ela é uma vantagem eventual. Tá? Então, são diárias, né? A gente tem ajuda de custo e indenização de transporte, né? Isso aí é sempre eventual, por isso
que não vai ser incorporado. Seguimos a questão da letra C, que diz assim: a ajuda de custo constitui uma gratificação devida ao servidor no importe de 50% de seus vencimentos. Tem vários erros aqui. Primeiro, que a ajuda de custo, ela não é uma gratificação. Mas não é uma coisa que ele ganha além do vencimento? Gente, mas a gente precisa entender que existem vários tipos de vantagens em dinheiro. Gratificação é uma delas. Tem o adicional, tem as indenizações, que eu estava te explicando ainda há pouco. A ajuda de custo é uma indenização. Ela não é uma gratificação. Ademais, está errado também o percentual aqui, né, na ajuda de custo. Olha só o que ele diz aqui na legislação, né? Primeiro, né, constitui indenizações ao servidor, ou seja, quais são as indenizações? Assim como existem as gratificações, assim como existem os adicionais, né? A ajuda de custo, então está aqui o primeiro erro. Ela é uma indenização, ela não é uma gratificação, né? As diárias e as indenizações de transportes. Basicamente falando, isso aqui é para quando eu vou me ausentar menos de 30 dias, né? Ou até 30 dias. E o transporte é para compensar despesas que eu tenho trabalhando no externo, trabalhando fora, né? Aí, gente, olha só. O valor que eu te disse que aqui, né? Um outro erro é de falar 50% dos vencimentos. Não diz o percentual. Olha o que diz lá o artigo 61, parágrafo único. O valor da ajuda de custo será definido pelo chefe do executivo, ou seja, pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara Municipal. No caso, a gente está se preparando para o concurso da Câmara, né? Então, o presidente da Câmara Municipal, né, e o prefeito é quem define o valor dessa ajuda de custo, né? Então, eles podem, por exemplo, publicar um regulamento, né, que especifique esse valor. Aí eles dizem aqui, devendo corresponder no mínimo a remuneração do servidor, ou seja, no mínimo do mínimo, o servidor vai ganhar essa ajuda de custo quando com o valor, ou no mesmo valor da remuneração dele do mês. Tá? Essa ajuda de custo, gente, é uma ajuda paga para quando a pessoa vai se ausentar lá a serviço. Por exemplo, eu vou fazer uma missão, vou passar 3 meses fora, em nome da Câmara. Aí ele recebe essa ajuda de custo, porque ele vai passar um período mais longo. Então ele diz que no mínimo é o equivalente à remuneração do servidor. Tá, gente? Então, constitui a ajuda de custo uma indenização, não uma gratificação. E o valor é definido pela chefia máxima dos poderes. Não é definido na própria legislação, para a gente dizer que são 50% do vencimento. E nem poderia ser, né? Quem está dizendo que no mínimo uma pessoa vai receber remuneração, então não pode ser 50% do básico. Estaria abaixo da determinação mínima estabelecida na legislação. Certinho? Aí olha só, outra letra D que está errada, que diz assim: a diária será concedida integralmente por dia de afastamento, mesmo quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Gente, se uma pessoa recebe diária, porque ela se ausentou eventualmente, né? Ela não vai pernoitar, digamos que ela vai fazer uma missão no interior, numa cidade próxima, lá de Teresina, da capital. Vai lá, né? Faz a missão, volta. No que retorna, ela volta no mesmo dia. Então foi de manhã, resolveu a missão e voltou à tarde. Não é integral a diária, tá? Aí nesse caso ela é devida pela metade. Quando o deslocamento não exige pernoite fora da sede, aí a gente tem, né, o valor devido pela metade. Beleza? Então, letra D errada também, né? Aí a letra E diz assim: o servidor que se afastar da sede de trabalho para participar de treinamento no período superior a 15 dias, terá direito à ajuda de custo no importe de 30%. Estava te falando agora da ajuda de custo, né? Por que está errado? Primeiro que não é esse período aqui. Tem que ser mais de 30 dias. E segundo, que não está esse valor aqui de 30%, como a gente acabou de ver. A ajuda de custo é definida por quem? Pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, né? Não tem esse valor definido na lei. E aí ele diz no artigo 61, olha, o servidor que se afastar da sede a serviço ou para participar de treinamento, no período igual ou superior a 30 dias, que ele diz aqui no período superior a 15 dias, né? Não, o certo seria dizer em período superior ou igual, né? De repente, a 30 dias, terá direito a uma ajuda de custo.
E aí não está o valor. O valor é como a gente viu lá na outra, que não tem, é definido pela autoridade. Tá? E na nossa segunda questão, pessoal, a questão diz: não se inclui dentre os direitos funcionais assegurados aos servidores municipais. Ou seja, a gente, o elaborador quer saber qual desses aqui não é um dos direitos do servidor do município, né? A letra A diz assim: o direito de greve e livre associação sindical. Isso é um direito assegurado, gente, até porque isso está assegurado na Constituição. Então a RJU não teria como retirar esse direito do servidor. A letra B diz assim: remuneração do trabalho extraordinário com acréscimo de 50% em relação à hora normal. Também, gente, esse é um percentual mínimo exigido pela Constituição, né? É o mínimo e é o que geralmente todo mundo paga, né? 50% de hora extra. Esse trabalho extraordinário seria a hora extra. A letra C diz assim: o gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais da retribuição normal. Isso aqui também é constitucional, né, gente? Está na Constituição, repete no RJU naturalmente, né? Então também tem o direito. Saiu de férias, pega aquele 1/3 a mais da retribuição. Aquele 1/3 que tu vai usar para tudo, menos para viajar, né? Vai usar para ajeitar o telhado da casa, vai ajeitar lá, né? Fazer uma reforma no quarto, comprar um ar-condicionado, alguma coisa assim. A letra D diz assim: receber a totalidade das férias em dinheiro, desde que o requeira até 60 dias antes da data prevista para o gozo. O que ele está dizendo aqui, gente, é aquela história de vender as férias, sabe? Ele está dizendo que se a pessoa não quiser, ela pode solicitar para receber o dinheiro daquele mês de férias e trabalhar normalmente, vendendo as férias, seria isso. Não pode, gente, não existe esse direito funcional para o servidor. Tá? Então a gente tem bem claro no artigo 91 lá do RJU, né, da 2138. É vedado, ou seja, proibida em qualquer hipótese a conversão das férias em pecúnia. Pecúnia é dinheiro, né? Então é proibido, gente, transformar férias em dinheiro. Tá? Então esse direito aqui não está presente, né? Portanto, letra D seria a única que não tem o direito previsto lá. Tá? Então, além do mais, gente, dava para a gente pensar assim: as férias integralmente, né? Nem na iniciativa privada, na verdade, na iniciativa privada a tradição sempre foi vender uma parte, né? Férias é mais do que um direito, pessoal. Férias é uma questão de saúde, né? De saúde mental. Saúde para si e para os colegas de trabalho também, né? Porque assim como você precisa de férias, a galera lá do teu setor precisa de férias de ti também, né? É importante para todo mundo. Não pode ser aquele servidor que sai de férias e fica infernizando todo mundo todo o tempo, lá aparecendo lá, né? Indo passear no trabalho. Acredite, tem gente que é assim, né? Fica ligando para saber como estão as coisas. Tá? Não faça isso, vá para sua casa descansar. Mesmo que você não vai viajar, vai assistir Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo, né? Tem um monte de coisa legal para assistir. Certo, gente? Então, receber a totalidade das férias em dinheiro, desde que o requeira até 60 dias antes do início das férias, antes do início do gozo das férias. Não tem esse direito porque é vedado, é proibido a conversão das férias em dinheiro, a venda de férias. E a letra é certinho, né? Que a retribuição pecuniária básica não inferior ao salário mínimo nacional. Porque ele diz lá que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Tem a ver com o que está escrito na Constituição também. Beleza? Então aqui é a segunda questão, letra D de dado. E antes da gente ir para mais de uma questão, gente, deixa eu fazer aqui a nossa publicidade, né? Você que está assistindo o vídeo, está achando legal esse método aqui, esse é o método que a gente emprega geralmente, né, em todos os nossos cursos online para diversas carreiras que nós temos disponíveis na nossa loja. www.lojadoconcurseiro.com.br tem um leque, né, de possibilidades de cursos online para você. E claro, como nós temos também, né, a política de preparar direcionando o aluno, nós temos também o curso direcionado para esse teu concurso da Câmara Municipal de Teresina. Então a gente tem aqui o curso online completo, né? Esse curso, gente, ele tem videoaulas que incluem teoria e exercício. Por exemplo, na minha parte, eu vou falar sobre o RJU. Eu falo do RJU, no fim da aula você vai vendo os exercícios, né? Então a gente tem essas videoaulas da matéria, mais os exercícios. Também, gente, esse pacote inclui um simulado, isso é muito legal. A gente faz o simulado para você já ir testando no estilo da banca da prova, tá? A revisão final online, essa revisão final online é o bizu. Resultado, né, dessa revisão é muito positivo. Muita gente falando para a gente: nossa, professor, o que vocês falaram na revisão foi o que veio lá na nossa prova. Então, a gente tem essa revisão nesse esquema, fazendo sempre
as questões, os comentários e etc, etc. E a apostila em PDF, claro, né? Para você ir acompanhando todas as aulas, bonitinho com a apostila. E também, gente, dá para você comprar a parte, esse aqui é o pacote completaço, R$ 278. Mas dá para você comprar a parte por somente R$ 48, o simulado mais a revisão final. Aí é uma cerca, né? Uma base de 12 horas de videoaulas e fica disponível uma semana antes da prova. Então, quem já adquiriu o completão, beleza, já está incluído. Esse aqui está dentro desse. Mas para aquele que tiver interesse em fazer só a semana de revisão, também tem o pacote separado, certo? Então é isso, gente. Vem com a gente, que a gente tem resultados muito positivos, muito legais para você que está procurando uma vaga no serviço público, né? Em tempos, inclusive, né, tempos de pandemia e etc., a estabilidade nunca foi tão necessária para a tua cabeça ficar tranquila aí, mesmo em períodos turbulentos, né? Então vem ser servidor com a gente, beleza? Então vamos lá, corrigir mais uma questão, comentar mais uma questão aqui. A terceira que diz assim: considera a Lei 2138, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Teresina. De acordo com a lei mencionada, assinale a alternativa correta. A letra diz assim: o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade receberá ambos cumulativamente, cada qual calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Gente, o servidor que tem direito à insalubridade e periculosidade, ou seja, que trabalha no local que atinge, né, a sua saúde, que coloca em risco a sua vida, ele não recebe ambos, né, os adicionais juntos. É o contrário. O que a lei faz é proibir, dizendo que a pessoa é ressalvada, né, o direito de opção. Tá? Então está lá no artigo 68, parágrafo único, né? O servidor que fizer jus aos adicionais, ou seja, que tem direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade, deve optar por um deles. Tá? Então, eu tenho que escolher. Geralmente as pessoas escolhem o que é mais alto, o valor mais alto. Nunca vi ninguém escolher ganhar menos, né? Então, nesse caso aqui, eles não podem ser pagos cumulativamente. A letra B diz assim, gente: o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte será remunerado com acréscimo de 30% do valor da hora normal. Primeiro, gente, que o serviço noturno não é entre 22 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte. É até às 5 horas da manhã que se considera o serviço noturno. E o outro erro é quando ele diz assim, que é remunerado com acréscimo de 30% do valor da hora normal. Não são 30%, são 20%. Se você observar aqui no artigo 65, ele diz claramente: o serviço noturno prestado no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte será remunerado com acréscimo de 20% do valor da hora normal, considerando-se, para efeitos deste artigo, cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, gente, dois erros aqui, né? Primeiro, ele dizer que o serviço noturno vai de 22 horas até 6 horas. Ele compreende entre 22 e 5. E o segundo erro é o percentual. Não são 30%. O acréscimo é de 20% do valor da hora normal. Tá? Então, 20% do valor da hora normal de trabalho. Aí, olha, a hora é de 52 minutos e 30 segundos. Se você fizer os cálculos, você vai ver que nesse período aqui, inclui-se 1 hora a mais, né? Justamente porque a hora noturna, ela é mais penosa, ela atinge mais a saúde da pessoa. Então, é normal que a gente não conte a hora corrida de relógio, que a gente conte a hora noturna, 52 minutos e 30 segundos. Beleza? Então, por isso que a letra B está errada, por estes dois erros. Aí a letra C diz assim: a gratificação de produtividade é devida aos servidores municipais que tenham atribuições fiscais e operacionais. Então, o pessoal que é operacional, que está na rua, que está prestando serviço, ou quem trabalha em áreas de fiscalização. Perfeito, letra C. Né? Tirado idêntico que está no artigo 79. A gratificação de produtividade é devida aos servidores municipais que tenham atribuições fiscais e operacionais. Tá? Então, galera de fiscalização, galera do operacional, geralmente trabalhando para a rua, né? Vai para cima, etc. Esse pessoal tem a gratificação de produtividade. Lembrando, gente, que o RJ é uma lei básica. Muita gente diz assim: então só nessas carreiras que tem a gratificação. Não, gente, tem outras carreiras que tem outras leis específicas regendo essas carreiras. E aí você tem também outros tipos de gratificação de produtividade. Isso é natural.
em todos os RJUs do Brasil, ou pelo menos na grande maioria deles, né? Enfim, porque eu nunca li todos os RJUs do Brasil, já li grande parte deles. Mas é uma coisa, um traço comum, né? Resguardar logo essa gratificação de produtividade, principalmente para quem trabalha com fiscalização da fazenda. É muito comum essa galera ter logo reservada a sua gratificação, né? Mas muitas outras leis surgem depois e a gratificação acaba também sendo estendida para outras categorias. Essa aqui é só o RJU, é o basicão, tá, gente? Existem outras gratificações em outras leis. Então a letra D diz assim: o direito às gratificações de penosidade, insalubridade ou periculosidade incorpora seu salário após 2 anos, não cessando com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua condição. O artigo 73 diz o contrário, né? Que tanto a penosidade, quanto a insalubridade, quanto a periculosidade cessam com a eliminação das condições que deram origem à concessão. Ou seja, você saiu do lugar perigoso, do lugar insalubre, do lugar penoso, parou de ganhar, né? Então não importa se você está trabalhando há 3 anos no lugar perigoso, tiraram você do local perigoso, você para de receber este adicional. É assim que funciona. Certinho? Então, por isso que está o erro aqui, né? Ele diz que se incorpora e que não cessa com a eliminação das condições que trouxeram esse direito para o servidor. E cessa, e acaba o direito assim que ele é retirado de lá. E a letra E que diz assim: o adicional de tempo integral é devido aos ocupantes de qualquer cargos com a carga horária de 30 horas semanais. Olha, primeiro, não são todos os cargos que têm esse adicional. E essa carga horária também é o equívoco. Vamos ver como é que está escrito lá na legislação. O artigo 75. O adicional de tempo integral é devido somente ao ocupante do cargo de professor, pedagogo ou profissionais com jornada de trabalho definida em lei específica, com a carga horária de 20 horas semanais e que estejam cumprindo 40 horas semanais. Ou seja, gente, é para professor, pedagogo ou outros profissionais, cuja lei específica diz trabalhem 20, mas eles trabalham 40. Aí eles estão recebendo o adicional de tempo integral, tá? Então está aqui os erros. Não são quaisquer cargos, né? E não é qualquer cargo com a carga de 30 horas semanais, não. Certo? É professor, pedagogo e gente que deveria trabalhar 20, mas trabalha 40. Beleza? E recebe esse adicional de tempo integral. Então é isso, gente. Te dando aí essas dicas, né? Te dando aí essa correção das questões aqui no nosso canal do YouTube. Mas lembrando que a gente está lá no www.lojadoconcurseiro.com.br. Nós e o nosso amigo querido concurseiro aqui, dando aquele joinha, esperando o teu joinha. Dá o joinha aí também embaixo do vídeo, se você gostou. Curta o vídeo, comenta, compartilha com os amigos e chama todo mundo para cá para a Loja do Concurseiro, para todo mundo ingressar junto no serviço público. Certinho? Um grande abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima!